Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que tem passado durante essa semana, assistindo a aula anterior sobre matrizes, sobre introdução de matriz? Espero que vocês estejam bastante familiarizados já com esse conceito, o que é uma matriz, o que é cada elemento da matriz, como encontrar esses elementos, como formar uma matriz por meio da sua lei de formação. Tudo isso aí foi visto na aula anterior e espero que vocês tenham compreendido direitinho. Hoje nós vamos dar continuidade a esse conceito de matriz, só que agora a gente vai falar das operações com matrizes, tá? Que continua sendo um assunto importante no bimestre. E essas operações em particular, nós vamos trabalhar com a adição, a subtração, a multiplicação de um número real por uma matriz e a multiplicação entre matrizes. E entender também um conceito importante, que é a matriz transposta. Vamos ver o que vem a ser uma matriz transposta. A aula hoje não é tão comprida, né? Mas tão importante como a anterior, que vai dar base aí para a resolução de algumas atividades do caderno do aluno e também para as atividades que eu já mandei para o WebNote e logo vai estar disponibilizado, ok? Vamos lá. Adição de matrizes. Para podermos fazer uma adição entre duas ou mais matrizes, elas devem ter a mesma ordem, primeiramente. Ou seja, se a primeira for de ordem 2 por 2, a outra também tem que ser de 2 por 2. Se uma delas for de ordem 2 por 1, a outra também tem que ter a ordem 2 por 1. O que é a ordem mesmo? A quantidade de linhas e quantidade de colunas. Como que a gente resolve? A gente adiciona os elementos que estão na mesma posição, encontrando uma nova matriz. Então vejamos, nós temos aqui duas matrizes de ordem 2 por 2, as duas têm a mesma ordem e elas vão ser adicionadas. Então nós vamos somar, adicionar os elementos que estão na mesma posição. Lembrando que esses elementos podem ser quaisquer números reais, tá? Eu posso ter número positivo, negativo, posso ter fração, posso ter número decimal, posso ter número dentro de raiz, qualquer tipo de número, ok? Mas aqui o nosso, nós temos aqui simplesmente números inteiros. Vamos lá. Mesma posição sendo somada. Então eu tenho 6 mais 3, 9. Devo 1 e tenho 8. Aqui eu tenho um número negativo, então é como se eu devesse 1. E tenho 8, me sobram 7. 2 mais 5 também dá 7. Devo 8 e devo 2. Menos 8 menos 2. A minha dívida aumentou. Menos 10. Certo? Simples assim. É só somar os elementos que estão na mesma posição. A mesma coisa acontece com a subtração de matrizes. Elas têm que ter a mesma ordem, só que aqui nós vamos subtrair os elementos que estão na mesma posição. Então vamos pegar as mesmas matrizes do exemplo anterior, só que agora fazendo a subtração entre elas, tá? Aqui a gente tem que ter atenção maior quando os números forem negativos. 6 menos 3 vai dar 3. Devo 1, olha lá, ó. Vamos seguindo a ordem aqui, ó. Devo 1 e devo 8, ou seja, menos 1 menos 8, a minha dívida vai aumentar, menos 9. 2 menos 5, eu tenho 2, preciso pagar 5, fico devendo 3, menos 3. E aqui, ó, eu tenho dois menos juntos, porque ficou menos 8 menos menos 2. Para recordar, quando eu tenho dois sinais de negativo juntos, de menos juntos, eu vou ficar com mais. Menos menos 2 vai ficar mais 2. Então eu tenho menos 8 mais 2, devo 8, tenho 2, vou ficar devendo 6, ok?
Então é só atenção aí com os sinais, como sempre. Aqui não foi regra de sinal. Aqui a gente está lidando como se fosse dinheiro. Agora, multiplicação de um número real por uma matriz. Encontraremos uma nova matriz com a mesma ordem da anterior, multiplicando o número real por cada elemento da matriz. Ó, aqui o exemplo. Ó. Eu tenho um número real, lembrando, número real pode ser qualquer número, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração, pode ser decimal e assim por diante, tá? Esse número real está multiplicando por essa matriz. Então, ele vai ser multiplicado por cada um dos elementos. E se é multiplicação, vale a regra de sinais. Números de mesmo sinal, o resultado é positivo. Números de sinais diferentes, o resultado é negativo. Vamos lá. 3 vezes 6, 18. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 8, menos 24. Tá vendo como foi simples? Só multiplicamos o número real por cada elemento, considerando aqui os sinais e trabalhando com regra de sinais. Agora a multiplicação entre matrizes. Para a multiplicação ser possível, as matrizes devem ter ordens contrárias. Ou seja, a quantidade de linhas de uma deve ser igual à quantidade de colunas da outra. Se a primeira matriz tiver 2 linhas, a outra matriz tem que ter 2 colunas. Se a primeira matriz tiver 3 linhas, a outra deve ter 3 colunas. Aí como nós resolveremos? Multiplicaremos a primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. Então, nós vamos obter ali uma quantidade de números com algumas operações e em seguida nós vamos somar esses números, que são os fatores. Depois nós vamos multiplicar a primeira linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz, somando assim também os valores e assim consecutivamente. Complicado, né? Bem, para compreender melhor e com atenção, vamos ver aqui um exemplo, facilitando. Nós temos aqui 2 matrizes sendo multiplicadas. Ó, a quantidade de linha da primeira é igual à quantidade de linhas da coluna da segunda. Ou a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Tá? Sempre tem que ser assim. Então, o que vai acontecer aqui, conforme explicado lá? A primeira linha vai ser multiplicada, a primeira linha vai ser multiplicada pela primeira coluna. De que forma? O primeiro elemento daqui pelo primeiro elemento de lá. O segundo elemento daqui pelo segundo elemento de lá. Tá vendo? Então, na ordem, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, nós vamos ter 6 vezes 3, 18, menos 1 vezes 5, menos 5. Tá vendo? Nós multiplicamos os elementos que estão na mesma posição aqui. Primeiro, primeiro, segundo, segundo. Considerando linha e coluna. E aqui formou uma continha. Deixa ela aqui por enquanto. O que nós vamos fazer agora? Primeira linha multiplicado pela segunda coluna. Já multiplicamos a primeira linha pela primeira coluna, agora vamos multiplicar pela segunda. Na ordem também, 6 vezes 8, 48, e o segundo elemento pelo segundo elemento. Menos 1 vezes menos 2, sinais iguais dá positivo em mais 2. Primeira linha já foi multiplicada pelas 2 colunas. Agora é a vez da segunda linha ser multiplicado por cada uma das colunas. Primeiro elemento pelo primeiro elemento, segundo elemento pelo segundo elemento. 2 vezes 3, 6, menos 8 vezes 5, menos 40. Agora, pela segunda coluna. Primeiro elemento, segundo elemento. 2 vezes 8, 16.
menos 8 vezes menos 2, mais 16. Ficamos com 4 continhas aqui para serem resolvidas. Resolvendo aqui, nós temos o resultado da multiplicação. Olha lá, 18 tiro 5, 13. 6, devo 40, eu tenho 6, devo 40, fico devendo 34. 48 mais 2, 50, 16 mais 16, 32. Essa matriz é o resultado da multiplicação entre essas duas. Revejam, deem uma retornada aí no vídeo para tirar dúvidas, para verificar novamente, passem para o caderno, façam no caderno, e agora nós vamos ver mais um exemplo para ficar bem claro. Nós temos aqui, ó, duas matrizes, não tem a mesma ordem, mas a quantidade de linhas da primeira, que são 3 linhas, é a mesma quantidade de colunas da segunda. Ou a quantidade de colunas da segunda é igual à quantidade de linhas da segunda, certo? Então aqui nós temos duas matrizes que elas são ao contrário, na ordem delas. Então é possível fazer a multiplicação. Então, da mesma forma que a anterior, vamos multiplicar a primeira linha por cada uma das colunas, depois a segunda linha, depois a terceira linha. Vamos lá. Primeira linha multiplicado pela primeira coluna. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Agora a primeira linha pela segunda coluna. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0, dá 0. Agora a primeira linha pela terceira coluna. 1 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes 4, 12. Primeira linha já multiplicou por cada uma das colunas. Então a primeira linha já acabou. Agora vamos para a segunda linha multiplicada por cada coluna. Menos 1 vezes 3, menos 3. 0 vezes menos 2, menos 0. Dá 0 qualquer número multiplicado por ele. Segunda linha multiplicado pela segunda coluna. Menos 1 vezes 1, menos 1. 0 vezes 0, 0. Segunda linha pela terceira coluna. Menos 1 vezes menos 1, sinais iguais dá positivo em 1. 0 vezes 4, 0. Agora nos resta a terceira linha por cada uma das colunas. 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Segunda coluna agora. 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes 0, 0. E a última coluna, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Aqui nós ficamos com 9 continhas que devem ser resolvidas para encontrar o resultado final. Tenho 3, preciso pagar 6, fico devendo 3, menos 3. 1 mais 0, 1. Devo 1 e tenho 12, 11. Devo 3, se não devo nada, então só devo 3, menos 3. Devo 1 e não somo nada, continuo devendo 1. 1 mais 0, 1. 6 mais 4, 10. 2 menos 0, 2. E devo 2, devo 8. Minha dívida aumenta, devo 10. Certo? Então, essa matriz aqui é o resultado da multiplicação entre essas duas. Ok? Eu sei que o processo é um pouquinho mais longo, ele não é difícil, ele é mais longo, precisa ter mais atenção para sempre verificar aqui qual é a posição que está sendo multiplicado, certo? E sempre atenção com regra de sinal,
Se é multiplicação, usa a regra de sinal. Se não é multiplicação, a gente pensa como débito e crédito, pagar ou receber, para não ter dificuldade e nem ter erro. Bem, agora vamos ver o que é uma matriz transposta, que não tem nada de complicado também. Dada uma matriz A, ou seja, uma matriz qualquer, a sua transposta, que é representada por A, e o T aqui no sobrescrito, o T maiúsculo aqui em cima, a transposta é aquela em que cada linha da original vai se transformar em coluna da outra, em coluna da transposta. Então vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho a matriz A com os elementos 1, 3, menos 1, 0, 2 e menos 2. A gente observa que ela tem 3 linhas e tem 2 colunas. Nós vamos encontrar a matriz transposta dela. Então, o que é linha vai virar coluna, tá vendo? Então, primeira linha vai virar primeira coluna, 1 e 3. Segunda linha vai virar segunda coluna, menos 1 e 0. E terceira linha vai virar terceira coluna, 2 e menos 2. Então, ela era uma matriz de ordem 3 por 2, a sua transposta ficou de ordem 2 por 3. Ficou o contrário, tá vendo? Bem, agora vocês já estão preparados para resolver as atividades 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 das páginas 7, 8, 9 e 11 lá do caderno do aluno do segundo bimestre, tá? Eu solicitei a resolução da primeira atividade anteriormente e logo nós vamos nos encontrar para fazer a correção desses exercícios e tirar dúvidas. Ou seja, resolvam tudo no caderno de vocês, vão marcando as dúvidas que vocês têm, que depois a gente se encontra para resolver isso, para tirar essas dúvidas. Como que a gente vai se encontrar? Bom, mais a seguir eu vou dizer como, ok? Então, boa semana para vocês, bons estudos, não deixem de fazer as atividades, porque matemática a gente aprende fazendo, não tem jeito, ok? Um abração para vocês. Até mais.